Valendo! Nós somos do curso de Guia de Turismo. Eu sou a Aide, Letícia. E eu sou a Vivian. e nós vamos falar hoje sobre o Parque da Água Branca. O nome do Parque da Água Branca é Parque Doutor Fernando Costa. E ele foi criado em 1929. Ele está aqui na Zona Oeste, aqui pertinho de nós, Perdizes, no bairro de Perdizes, fica perto do metrô Barra Funda. É um parque que é muito visitado por pessoas de várias regiões de São Paulo. Porque tem lugar para as crianças brincarem, tem lugar para piquenique, tem lugar para caminhada, para corrida. Ele está passando agora por uma fase de manutenção, porque ele foi privatizado em 2022 e ele tem muita coisa que não está funcionando como antes. Ele tem um potencial muito grande. Nesse momento, ele está super aproveitado. Então, eu queria falar que o parque tem como missão recuperar, valorizar, potencializar cada uma das suas características. Porque, diferente dos outros parques da cidade de São Paulo, ele tem tanto a parte da área verde, tem a questão do patrimônio, né, da questão dos casarões também, e tem um estilo meio também rural, né, devido os bichinhos ficarem livres ali no parque. Né? Então, as crianças, as famílias em si, elas têm muito contato diretamente com os bichinhos. Lembrando que, antigamente, eles eram cuidados, tinha uma pessoa específica que cuidava. Aí, depois da pandemia, devido a muitas mudanças, tem um trabalho agora de voluntariado, que é para o controle, né, de doenças, pragas, porque como fica em contato direto com as pessoas, então tem alguém responsável sempre por isso. Tá? Inclusive eles fizeram, né, lá onde tem os animais, eles deram uma separada, alguns bichinhos, justamente por causa do contato com a pessoa, com as pessoas, né, por causa dessa doença que está tendo agora, que eu não sei qual que é, eles fizeram essa separação. A maculosa, isso. Aí eles separaram, inclusive, os bichos para não ter contato com o pessoal. É o controle, né, de doenças, né? Então eles conseguem verificar a questão tanto, porque assim, tem galo, tem galinha, né, que eles falam que são aqueles minis, né? Tem pato, tem ganso, tem carpas, tem tartarugas, e tudo isso eles são cuidados, porque são muitos mesmo, né? Então eles têm os controles desses bichinhos. Então, durante a semana, no parque acontecem muitas visitas escolares, né? Então, as escolas, elas organizam os grupos dos alunos para levar o pessoal, as crianças, né, do ensino infantil ao ensino médio. E tem também visita técnica de turmas do ensino técnico e universitário. E nos finais de semana, acontecem atividades com o público. A gente ficou até sabendo, na visita que a gente fez, que no último domingo do mês, eles têm um passeio pelo parque, onde eles contam toda a história do parque. Só que como a gente ficou sabendo e já tinha passado, quando a gente foi fazer a visitação para montar o nosso trabalho, infelizmente a gente não pôde colher mais informações que a gente gostaria de ter colocado no trabalho. Quem mora na região, por exemplo, se quiser fazer exercício físico, tem um lugar lá que você vai se inscreve. Eu já fiz uma época. Eu frequento esse parque. Eu faço piqueniques com as mulheres, levo grupos para fazer piquenique. Tem uma época também que tem exposições. Teve agora do MTST, né? Teve de alimentos orgânicos, teve shows. Então, umas 2, 3 vezes ao ano tem também esses eventos grandes lá dentro. Naquela parte, tem uma parte central. Será que tem aí no slide? Vamos ver? Deixa eu ver se tem. Tem a parte da feira orgânica. Tem uma parte que é onde ficavam os cavalos, né? Que tinha aula de equitação. E aí ali tem shows, eles constroem os palcos, tudo. E uma coisa que é muito procurada no parque é a feira orgânica. Turistas costumam procurar o parque para isso, para ter um café da manhã lá. Muito interessante. Então, assim, a feira, ela existe há 32 anos, né? Então, assim, além de trazer, claro, né, uma boa alimentação, em questão de recursos dos visitantes, ela também estimula os agricultores.
Então são as pessoas que fazem essa plantação, que cultivam, eles mesmos fazem a venda dentro do parque. Então tem o galpão, onde é feita a venda de frutas, legumes, pães, bolos, né? Tudo bem natureba. E aí do lado de fora existe essa casinha aqui, né? As mesinhas, que é para o pessoal também apreciar e desfrutar aí do café saudável, né? Que eles falam. É uma feira bem procurada. Então quem vai além de participar de conhecer o parque, dos seus atrativos, ele também consegue usufruir dessa parte da alimentação saudável aí junto com esses agricultores, né? Então assim, a diferença do parque é que além dessa questão, não só da parte verde, que também existe uma questão de preservação, né? Existe ali árvores também como o pau-brasil, né? Eles têm como fosse uma mini trilha dentro do parque, né? Os moradores da região, eles também se associam, eles cuidam muito disso, ficam muito de olho, se forem cortar, mudar qualquer coisa. Eu tenho amigas minhas que fazem parte desse grupo de moradores que ficam de olho para não fazerem podas inadequadas, para não tirarem a mata além do que deveria tirar. Então, aí lá no parque, que a Letícia estava falando das árvores, né? É bem interessante porque tem árvores típicas da Mata Atlântica, como o pau-brasil, pau-viola, o cedro, agrume, chama, a canela cheirosa, e o local ele ainda conserva as características que remetem ao ambiente rural. Então é bem legal mesmo, porque a gente está andando pelo parque, a gente tem contato com os bichos, né? E a vegetação é bem marcante no parque todo. E é muito interessante para a terceira idade também. Tem o baile da terceira idade, então eles estão sempre ali, tem os violeiros que ficam tocando. Então é para todas as idades, para as crianças. Os brinquedos não está tendo agora, né? Tem um parque, mas não tem o parque de diversão. O parque de diversão que tinha antes. Tem algumas coisas, por exemplo, os casarões estão fechados para manutenção. Tinha os brinquedos para as crianças também que alugavam para brincar, que agora também está. Ele está numa fase de manutenção, assim, né? Tem os brinquedos básicos, assim, né, para as crianças. Nós mandamos um e-mail para confirmar aquilo que tinha e o que não tinha pós-pandemia devido às mudanças, né? Igual a parte vou puxar a sardinha da fisioterapia, que tinha o tratamento com a ecoterapia, né? O trabalho com a cavalaria ficava lá. Hoje tem ainda alguns cavalos para a questão mesmo de conhecer as crianças, né? Interagir um pouquinho, mas já não tem mais esse trabalho da eco. Mas aí, como a Aide falou, tem o trabalho do baile da terceira idade. São acho que 2 vezes na semana, de terça e quinta, sempre tem os locais mostrando o horário, dia certinho. E aí, assim, além dessa questão, do baile, tem a questão da interação social, né? E assim, enche muito. Tem as paquerinhas. Exato. Então, a parte cognitiva, né? O lúdico, eles têm um trabalho também de yoga, né? Então, tem um trabalho bem global aí com a terceira idade. Eu gosto bastante. Já vi eles interagindo lá, eles são danadinhos. Muito bom. Pode Inclusive, tem bastante equipamento de ginástica para idoso, inclusive lá eles têm espaço até para cadeirante, para fazer os exercícios. É bem legal mesmo. Acho que é isso, né? São os atrativos, né? Acho que resume um pouquinho de tudo que a gente falou, né? Então, bem completinho. Aí também tem a questão das feiras e artesanatos, também sempre tem bastante exposição, né? Aí sempre acompanhar ou pelo Instagram, o site, que sempre está atualizado lá. E aí a música do parque, que a gente achou legal e trouxe aí Que é a letra da música do parque, né? Muito show. Inaugurada em 25 de janeiro de 2005. Muito bom. Vamos para eles,